João do capítulo 2, no versículo 13, onde nós lemos aqui, concernente Jesus purifica o templo. Nós lemos a leitura oficial essa noite. Esse minutinho que resta aqui, que eu vou comentar com os irmãos, será uma das partes do assunto que está lá na célula também, que o livro de céus comunicará, e eu vou falar um pouco sobre a revolta do justo. A revolta do justo. Você pode perguntar, pastor, mas o crente pode ficar revoltado? Deve ser revoltado? O crente pode ser revoltado? Eu vou repetir para você, deve ser revoltado e precisa ser revoltado. Mas vamos ver por que você deve ser e como você deve ficar revoltado. O comentarista diz que Jesus, ele se revoltou. E quando a pessoa se revolta contra uma coisa do mal, porque ele precisa vencer aquilo que está prejudicando a vida dele. Se você toda a vida no teu subconsciente, se você continuar concordando com todas as suas fraquezas, com todas as misérias, com toda a tua pobreza, com tudo que de ruim você estiver concordando, aí vai ficar de mal para pior para você. Será que você vai estar com uma dor na coluna, que essa noite, uma dor insuportável, e está dizendo, não, está doendo a minha coluna aqui, mas está tudo bom? Não, mas eu estou revoltado com essa dor, porque eu sei que essa dor não é de Deus. Deus vai tirar essa dor de mim. Quer dizer, revoltando contra o mal. Então vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores estavam sentados. Pessoal, a Bíblia diz que quando nós reunimos, nós vamos a Deus para cantar, para orar, para louvar, para glorificar, dizer o nome dele. E foi diferente quando Jesus chega lá na casa do Pai, no versículo de número 13, ou seja, no 14, ele chega no templo. Quando ele chega no templo, sabe o que o povo estava fazendo? Sentado. Aí fora tinha cabrito, tinha vaca, pombos, bois, e eles negociando na casa de Deus. Oh, quanto você me dá para esse bode? Eu te dou tanto. Não, eu quero comprar um pombo. Quanto você me dá para esse pombo? Por quê? Eles tinham que oferecer um sacrifício a Deus, mas ali não era o lugar Deus fazer aquela negociação. Não, nós vamos, você me vende isso, vou trocar por isso, aquilo outro. Jesus chegou lá, que negócio é esse? Aqui na minha casa, no lugar que você está aqui adorando a Deus, vocês estão com conversa aqui, negociando, vendendo aqui na minha casa, de jeito nenhum. Eu não vou aceitar. Isso é uma revolta. A revolta contra o mal. Mas por Jesus ser bonzinho, então ele deveria ter entrado lá e chegar dizendo assim, por favor, não, por favor. Ah, meus discípulos, meus apóstolos, meu povo, que bom ter vocês aqui na minha casa. Trouxeram os animais para vender aqui, as vaquinhas, trouxeram os pombos. Estou tão feliz. Pode poder tudo que vocês quiserem, mas se vier para a minha casa, está muito bom. É só ter Jesus desse jeito. Não pode revoltar. Jesus, por ser Jesus, não pode revoltar, tem que chegar e tem que engolir tudo. E tem muitas pessoas que acham que você é cristão, você tem que engolir tudo que é fora da tua boca, sem engolir. Ou você é obrigado a engolir tudo do mal que acontece na sua vida. Jesus fala, para aí. Para aí. Aqui é a minha casa. Agora vocês trazem bois, vocês trazem animais, trazem pombo e colocam para vender aqui na minha casa. Ah, não. Aí também não. Irmãos, a gente precisa de realmente entender, nós somos crentes em qualquer lugar, nós somos crentes. Somos crentes aqui na igreja, somos crentes na rua. Um dia desse eu cheguei eu não ia comprar de um moço na loja ali, eu não ia comprar dele. Estava lá, ele comprou um objeto e ficou aquela
Então, crente em qualquer lugar. Agora, nunca vai dar paz. Onde estiver, fale com a paz do Senhor, salve com a paz do Senhor. É bonita essa paz. Não engasga, não. Quando você estiver, paz do Senhor, meu paz do Senhor, fala alto, paz do Senhor. Lá no São Maçom, para saudar escondido, nós somos servos de Deus. E o Senhor Jesus chega ali e diz: ó, está errado. Então, o que ele quer dizer com isso, irmãos? A minha casa é chamada a casa de Deus, chamada casa de oração. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha para mim. Vocês conhecem aquela história, a roupa de ver Deus? Quem conhece? O que é a roupa de ver Deus? Antigamente, nossos pais trabalhavam o tempo todo na fazenda. Uma vez por mês, eles iam na cidade para ir na missa. Então, aquela roupa era só para ir na missa. Era a melhor roupa que eles tinham. É a roupa de ver Deus. Eles colocavam a melhor roupa. Então, eu quero convidar vocês. Quando vocês virem para a casa de Deus, você não vai para o boteco. Você não vai para a feira livre. Você vem para a casa de Deus. Coloca a melhor roupa para vir para cá. Nossa, tem essa é melhor. Então, coloca a melhor. Aquela que se entende que é a melhor que você tem. Porque eu vou para a casa de Deus. E lá eu vou fazer a diferença, não com a roupa, mas no modo de eu apresentar até a Deus. Tá? No modo de eu apresentar até a Deus. Por quê? Agora vamos continuar aqui. No versículo de número 14, diz assim: e achou um templo que vendia bois, ovelhas, pombos, e os que vendiam, e os cambiadores estavam sentados. Digo, quem adorar a Deus? Nada. Não, estamos aqui de boa. Não é? Quem? Dentro da igreja. Aí eu falo: irmão, o senhor, não, pastor, eu tenho na Bíblia online aqui. Será que está na Bíblia online? Em nome de Jesus, irmãos, use esse WhatsApp, tanto você quiser usar, onde você for. Mas quando você entrar na casa de Deus, você se comporta como um verdadeiro cristão na casa do Senhor Jesus. Tá? Se comporta. Se comporta. Eu tenho um hábito comigo, quando eu dobro meu joelho para orar, por favor, não me chame. Mas está morrendo. Se eu parar de orar, eu vou dar vida para a pessoa? Não. Então, mas tirar a oração para resolver, então deixa eu orar. A hora que eu levantar a oração, você me dá o recado. Então, ele disse: olha, ele com o povo sentado e não está nem aí. Vocês conhecem? Quem sabe o que é missa de corpo presente? Missa de corpo presente. Vocês sabem. O morto está ali, o padre vai lá e faz uma missa do corpo da pessoa que está lá. É chamada missa do corpo presente. Deus, ele tem um culto de corpo, alma presente. Glória a Deus. Eu estou aqui, mas a minha casa, a minha esposa está lá em casa. Eu estou aqui, mas meu pai está não sei aonde. Eu estou aqui, mas o meu pensamento não sei aonde. Irmãos, Deus quer a posição de corpo, alma e espírito. Que você possa nessa noite levantar essa hora e dizer: eu vou servir a Deus de verdade. Eu estou sentado aqui nessas cadeiras, mas o meu pensamento está ligado no trono da graça de Deus. Quem está pronto para dar glória e uma salva de palmas para Jesus, vem aí, vai lá. Aleluia! Eu estou sentado aqui, mas eu estou glorificando o nome de Jesus. Agora vem a revolta do Senhor Jesus no versículo 15. E tendo feito uma rosega, não sei lá, um chicote lá, de cordéis, lançou todos para fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou a mesa e disse: irmão, isso aqui é uma revolta. Jesus revoltou ali, disse: olha, eu estou aqui expulsando da minha casa os animais que estão aqui, quer dizer, vou soltar tudo para a rua, estou soltando todos os animais, e o dinheiro daqui, eu estou roubando fora o dinheiro também. E estou pegando o chicote, vou bater em vocês também que está aqui. Ora. Mas por que isso? De vez em quando, irmãos, sabe por que tem muitas casas, muitos lares, que não vai, que está de mal para pior, que todo mundo manda? A mãe manda, o pai manda, a mãe manda, as crianças mandam, os netos mandam, os netos mandam,
você que é chefe de casa, está na hora de você não derrubar a mesa, mas tomar uma posição de chefe da tua casa e dizer: olha, eu e a minha casa servimos o Senhor e eu sou sacerdote da minha casa. Aleluia! Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós que somos casados, que estamos aqui nessa noite, nós temos 3 funções dentro da nossa casa: juiz, sacerdote e rei. Fala comigo. Só os homens agora. Casados. Nós que somos casados, somos chefes de família. Temos 3 funções: rei, sacerdote e juiz. Será que você se vê na sua casa? Como é que está essa casa? Agora você vai aprender. Olha comigo assim: sacerdote, porque eu oro para toda a minha família. Juiz, porque quando as coisas tudo apertam, cai tudo nas minhas costas. Pode falar, que quando tudo aperta, cai tudo nas minhas costas. É, por aí. E rei, eu sou rei da minha casa, porque eu casei com a minha esposa para gerar filho, família e dominar dentro da minha casa. Você está mandando, você está dominando, ou todo mundo está mandando lá? Ninguém respeita ninguém. Mas se você realmente entrar pela palavra de Deus, não, eu vou tomar a minha posição na minha casa, eu vou levantar de madrugada, eu vou orar, eu vou jejuar e vou colocar minha família no eixo. Vou colocar minha família no eixo, através da oração, do jejum e da consagração. Aí depois vai chegar e dizer assim: olha, família, a nossa casa é chamada casa de Deus, porque quem domina aqui é o Espírito Santo através de mim. Ele disse aos que mentiam: pomos, tirai daqui tirai esses, e não façais coisas alguma deste local, porque aqui não é casa de venda, mas aqui é casa do meu Pai. Esse aqui era uma revolta. Jesus revoltou. Aqui é a casa de Deus, é a casa do meu Pai. Aqui eu quero orar. Jesus estava revoltado com aquela situação. Eu quero dizer uma coisa para você: quando eu falo de revolta, não é essa revolta de queimar ombro, de quebrar tudo, essa revolta de por que eu nasci, não é essa revolta. Essa revolta é daquele mal que te persegue você, aquele mal que judia da sua vida, e você acha que tem que concordar com aquele mal, tem que revoltar contra esse mal. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega onde estão aquelas pessoas doentes, enfermas, possessas, ele age íntima compaixão. Ele diz: não, eu estou revoltado com a situação dessa pessoa aí. Quando ele chega, que ele vê aquele paralítico do tanque de Beté, ele diz: olha, você quer aplicação? Não te mando em consideração. Quer aplicação? Se não tem alguém que me meta no tanque. E Jesus fala o seguinte: toma a tua cama e anda. Eu revolto com essa situação. Então que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa dar graça. Podemos ser revoltados, sim, mas não revoltados contra Deus, revoltados contra o mal que te persegue. Já estou encerrando. Diz assim: mas por que Jesus ele tinha uma natureza espiritual e ele era revoltado? Ele era revoltado contra o mal que fazia a grande diferença. Então ele revolta contra aquele mal, diz: não vou aceitar, porque eu tenho a permissão divina de tirar o mal da sua vida. Para encerrar aqui, olha para mim. Nesta noite, eu estou me revoltando contra o mal de você que não consegue dormir. Eu estou me revoltando contra esses demônios que atrapalham você a dormir. Eu estou me revoltando contra essa situação que está te matando cada dia mais. Que sai da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vem que nessa noite para receber uma bênção e receba a bênção no teu coração. Diga comigo: eu estou revoltado. Diga comigo: eu estou revoltado contra os príncipes das trevas que atrapalham a minha família. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus.